Bom dia a todos, bom dia. Bom dia ao João Gabriel, bom dia a Daniela, bom dia Giovanni, bom dia Edilson. As pessoas estão entrando aos pouquinhos aí na sala. Sejam muito bem-vindos. São 8 horas e 36 minutos. Acabou de virar 36 minutos. Eu sempre dou 5 minutinhos a mais, porque eu sempre que tem sempre uma outra pessoa que acaba entrando um pouquinho atrasada, né? Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam felizes. Manhã hoje não está tão ensolarada, né, quanto de costume. Nós temos passado alguns dias que tem feito muito frio, né, por aquilo que pareça. Bom, também estamos no outono, né, mas temos dias quentes e dias frios. Verdade. Nos horários noturnos. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o tema de direito das obrigações. Outras pessoas estão ainda entrando na sala. Milena, bom dia também. Então, bom dia a todos. E nós vamos conversar um pouquinho mais também sobre aquele acórdão que eu já deixei postado como atividade para vocês fazerem, né? Está na página da Campos Sales. Eu vou postar mais 2 acórdãos que são referentes à matéria, conforme falei com vocês. Nós vamos postando acórdãos para vocês fazerem relatório de atividade. O que é o relatório de atividade? O relatório de atividade é uma análise do acórdão em forma de dissertação. Então, uma redação em que você comenta aquilo que o acórdão tratou, obviamente utilizando do vocabulário jurídico que vocês estão aprendendo na faculdade, né? Que vocês estão aprendendo nas aulas comigo, para tratar do tema. Eu já postei um acórdão que fala sobre protesto de um título de crédito por conta do não pagamento que acabou ocorrendo. Que, aliás, é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje nós vamos trabalhar juntamente com os efeitos das obrigações no que diz respeito especialmente ao efeito do credor poder tomar medidas de coerção contra o devedor. Na aula passada nós trabalhamos com a ideia de pagamento. Então nós conversamos na semana passada com as regras do pagamento. O pagamento é o objetivo da relação obrigacional, como a gente tem conversado desde o início do bimestre. Então, desde o submestre, nós conversamos sobre a relação jurídica obrigacional inteira, a partir da sua estrutura. O credor ele tem medidas que ele pode tomar para pressionar o devedor, que é a outra parte da relação obrigacional, ao cumprimento da prestação, que é o objeto da obrigação, uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, que tem, na realidade, como finalidade o pagamento. O pagamento é a coisa, é a res, é o bem da vida, né? Então eu posso ter o pagamento em dinheiro ou em algo que represente dinheiro, que são os títulos de crédito. Eu posso também ter o pagamento pela entrega de um outro bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo. Bom, na aula da semana passada nós conversamos sobre a questão do pagamento em si. Quem paga, nós vimos que não é apenas o devedor quem pode pagar, a quem se paga, a segunda pergunta, o que se paga, que é o objeto do pagamento, quando se paga, que é o tempo do pagamento, e aí nós temos então as obrigações ex re, que já tem data definida, e as obrigações ex persona, que precisam de notificação do devedor, fixando um prazo para que ele cumpra a prestação, e também
conversamos sobre o local do pagamento, quando falamos das obrigações querabler, que é a regra, que é a obrigação em que o credor vai ao domicílio do devedor para receber, ou as obrigações portable, que são as obrigações em que o devedor vai até o domicílio do credor para pagar. Até dei o exemplo aqui do seriado Chaves com relação ao senhorio, que cobra o aluguel na vila, que é o seu barriga, né? Lembram? Como obrigação quesível. E falei que a obrigação quesível é a regra do Código Civil, porque é uma regra mais protetiva para a parte presumidamente mais fraca naquela situação que é a obrigação, que no caso é o devedor. Só que eu falei que esta regra pode ser afastada por outra disposição em sentido contrário. E é isso que abre a porteira, justificando as obrigações portáveis, como também justificando as obrigações cujo pagamento é elaborado de forma eletrônica, pelos sistemas de compensação junto a bancos e instituições financeiras em geral. Bom, por fim, a gente conversou sobre o pagamento indevido, quando a gente falou sobre o pagamento realizado a um credor putativo ou a um credor aparente. Então, a matéria da semana passada foi, em resumo, esta. E eu pergunto para vocês se vocês têm alguma questão sobre esta matéria. Alguma questão sobre essa matéria, pessoal? Já estamos com metade da sala. Marianésia, bom dia. Henrique, bom dia. Solen, bom dia. Edilson, bom dia. Vocês têm alguma pergunta sobre a matéria da semana passada? Bem, então vamos continuar. Eu só gostaria de frisar para vocês uma coisa. Aqueles que estão estudando eventualmente pelo meu curso de Direito Civil, a matéria que já foi dada do meu curso de Direito Civil corresponde aos capítulos 2, a que foi dada até aqui, né? Capítulos 2, 3, 4... Hoje vamos dar o capítulo 5, demos o capítulo 6, demos o capítulo 8, demos o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13. Então, os únicos capítulos que não demos ainda, que são da matéria obrigações, até aqui, são os capítulos 5, que será dado hoje, e 7, que será dado uma parte dele na semana que vem. Então percebam vocês que vamos terminar essa matéria obrigações. A minha expectativa é que terminemos essa matéria obrigações agora. Estamos no dia 16 de abril, creio que vamos terminá-la até a primeira semana de maio, ou no máximo até a segunda semana de maio, e aí vamos dar responsabilidade civil em seguida. A matéria de responsabilidade civil é uma matéria que pode ser dada de forma enxuta, de forma sintética, que é justamente a proposta do curso aqui, né? A Daniela está perguntando, professor, em questão da prova, a respeito da prova, a prova, por enquanto, será feita através da entrega das redações, das análises dos acórdãos que eu vou postando na plataforma da Campus Sales. Então, nós estamos adotando um sistema de avaliação continuada de acórdãos. Eu até agora postei um acórdão. Eu vou postar até amanhã o segundo acórdão, tá? Porque agora vocês já têm uma quantidade de informações bastante grande para poder pesquisar, para poder comentar os acórdãos com relação à matéria que nós demos desde a primeira aula nesse semestre. Tá bom, Daniela? Quem não tem seu livro? Eu não tenho seu livro. Bom, vamos então conversar sobre os efeitos das obrigações. A partir do instante em que vocês já têm todas as noções sobre os elementos da obrigação, os elementos subjetivos, que são o credor e o devedor, vocês já têm noção sobre o vínculo obrigacional e o objeto da obrigação, quando então trabalhamos com as prestações de dar, fazer e não fazer, e com as demais classificações da obrigação.
a partir do instante em que trabalhamos com as obrigações, não apenas as simples, mas também as múltiplas, e aí conversamos sobre as obrigações objetivamente múltiplas, que são a obrigação alternativa, a obrigação facultativa, as obrigações divisíveis e a diferença dessas obrigações divisíveis para as chamadas obrigações indivisíveis. E, por fim, a partir do instante em que falamos sobre as obrigações subjetivamente múltiplas, quando falamos sobre as obrigações conjuntas e falamos sobre as obrigações solidárias e as obrigações subsidiárias. Vejam quanta matéria que foi dada. Agora podemos conversar com muita facilidade sobre esse tema da aula de hoje, que é um tema extremamente prático, arroz com feijão, que é o tema dos efeitos das obrigações. A matéria ela se encontra no Código Civil Brasileiro, nos artigos 319 a 325. Eu estou anotando aqui para vocês, artigos 319 a 325 do Código Civil. Tá? Professor, bom dia. Nós sabemos que a obrigação, uma vez constituída, ela gera determinadas prerrogativas para o credor. Porque conversamos que obrigação é uma relação jurídica por meio da qual o credor tem o poder de constranger o devedor ao pagamento, ao cumprimento da prestação. Ok, mas esse poder de constrangimento, ele tem limites, ele não é ilimitado. Né? Antigamente, o credor poderia até realizar o cárcere privado do devedor, mas até para realizar o cárcere privado do devedor e para eventualmente tentar vender o corpo do devedor vivo em praça pública, em leilão público, existiam normas. E essas normas tinham que ser observadas no direito romano antigo. Quando terminamos com as penas corporais no direito civil, vocês devem se lembrar que eu até conversei com vocês em sala de aula sobre essa questão das penas corporais. Nós tivemos outras normas limitativas do poder do credor sobre o devedor. Então, o poder do credor sobre o devedor era muito maior antigamente. Mas mesmo antigamente existia um regramento que o credor deveria seguir para que estivesse legitimada a atuação dele como credor com relação à ideia de realizar o cárcere privado e a venda do devedor em leilão público. Pois bem, hoje em dia nós temos limites maiores para o credor. O credor não pode realizar o cárcere privado, porque isso é, nos países civilizados, crime. E o credor não pode fazer isso desde o próprio direito romano, quando acabou essa pena corporal. E a evolução do nosso direito fala que o credor pode pressionar o devedor ao pagamento de determinadas maneiras. Isso não quer dizer que o credor possa fazer outras condutas que não constituem penas corporais, mas que constrangem ou geram o vexame público do devedor. Condutas que geram o vexame público do devedor ou constrangimento público do devedor são condutas que também são reprimidas no direito contemporâneo. Há algumas décadas atrás, aqui mesmo no Brasil, e eu não estou me referindo a um tempo muito grande, estou me referindo a um período anterior ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que entrou em vigor em 91, em março de 91. Anteriormente a março de 91, não havia nenhuma lei no Brasil que proibisse a emissão de cartas contendo na parte de fora da carta referências pejorativas para uma determinada pessoa que seria destinatária. E todas as pessoas, então, desde o carteiro até as pessoas da portaria de um condomínio predial, um condomínio de edifício, de salas comerciais ou de salas ou de apartamentos, ou mesmo condomínio de casas, sabia que aquela carta era uma carta relativa à cobrança de dívida, porque externamente havia referência a isto. Então,
há algum tempo, também não é muito tempo atrás, havia um sistema bastante curioso. Credores que, numa forma bastante irônica, contratavam músicos ou bandinhas para ir à porta do domicílio dos devedores, tocar música com letras reprováveis ao devedor, porque o devedor seria o caloteiro, seria inadimplente. Essa forma de cobrança de dívidas é uma forma de cobrança bastante preocupante, bastante indevida. E esta forma ela acaba não contribuindo em nada para o bom andamento das relações entre credores e devedores. Eu peço que as pessoas que estão com o microfone aberto, que elas desliguem o microfone enquanto não estiverem fazendo pergunta, porque alguns alunos aqui no chat já estão observando que está atrapalhando a aula. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão com o microfone aberto que fizessem essa gentileza. Já estamos com 16 pessoas em nossa live de hoje, né? Isso é bastante legal, fico muito feliz com isso. Eu não estou conseguindo fechar o microfone de alguns aqui hoje. Eu não sei se essas pessoas, sem querer, ativaram uma função que impede que eu feche o microfone delas. Então, eu tenho microfones vazando aqui, né? Pronto, agora fechamos. Eu agradeço a compreensão. Aumentamos um pouquinho, não estamos ainda com um número muito bom de pessoas hoje, estamos com 16 pessoas, né? Mas não há problema com relação a isso. Como vocês sabem, a Campus Sales ela faz o cômputo da chamada de vocês, levando em consideração quem está entrando na live. Ah, mas a sua live ela não está dentro da plataforma da Campus Sales. Não tem problema nenhum, porque eu tenho aqui na live a informação que não aparece para vocês no vídeo gravado, que é a informação dos nomes de vocês no chat, né? Tanto daqueles que escreveram alguma coisa como oi, bom dia, como daqueles que apenas entraram, né? E a chamada acaba sendo feita desta forma. Então, vocês entenderam? Essas medidas que também constrangem, colocam em vexame público, em constrangimento público, um devedor, são consideradas medidas abusivas adotadas por credores. Então, sim, um dos principais efeitos da obrigação é a chamada coerção. Aliás, o primeiro efeito de qualquer obrigação. A partir do instante em que há a constituição de uma obrigação, o credor tem um poder de coerção para que o devedor pague. E esse poder de coerção, ele pode ser exercido principalmente quando não há o pagamento da maneira que conversamos na semana passada. Então, quando o pagamento não ocorre no tempo, no lugar ou na maneira, modo convencionados. Então, quando não tem o pagamento desta forma, o devedor ele se torna inadimplente. Vou aqui escrever inadimplemento. Inadimplemento é o oposto de adimplemento. Adimplemento significa o quê? Pagamento. Falei isso no início da aula passada. Inadimplemento significa não pagamento. Isso quer dizer que o devedor não pagou a prestação no tempo, no local ou no modo previamente ajustado com o credor. A partir desse instante, o credor tem poderes coercitivos para que o devedor cumpra esse pagamento, ainda que de maneira atrasada. O devedor que não cumpre o pagamento no tempo, no local ou no modo convencionados, se encontra em mora. Então, o inadimplemento, ele tem uma consequência imediata, a mora daquele que não cumpre a prestação. Então, a pessoa não cumpre a prestação, ela inexecutou a obrigação, ela não executou a obrigação, ela está, portanto, em mora. A partir do instante em que a pessoa não cumpre a prestação
no tempo, no local ou no modo convencionados, o credor tem poder de coerção sobre esta pessoa. Quais são os limites do poder que o credor tem de coerção? Vamos falar a seguir. Bom, primeiramente, o credor ele pode exercer a coercibilidade privada, isto é, os meios de cobrança extrajudicial. Então, eu posso ter a cobrança extrajudicial daquele que não pagou no tempo, no local ou no modo convencionado. De que maneira eu terei a chamada cobrança extrajudicial? A cobrança extrajudicial pode fundamentalmente ocorrer por uma dessas situações que vou falar para vocês. Através da notificação extrajudicial, através da interpelação extrajudicial, através do protesto extrajudicial. Então, são meios legítimos de cobrança de dívida a notificação extrajudicial, a interpelação extrajudicial e o protesto extrajudicial. Vamos conversar como é que ocorre legitimamente, de acordo com a lei, esses modos de coerção privados. Porque quando eu me refiro à coerção extrajudicial, estou identificando, não é necessário propor ação judicial ainda. Isso, em outras palavras, significa, não é necessário que o credor venha a se valer de meios mais onerosos de cobrança. Bom, vamos começar falando sobre a notificação extrajudicial. O que é notificação? Para entendermos o que é notificação, já podemos aproveitar o ensejo e falarmos a diferença entre notificação, citação e intimação. Citação e intimação não são formas de cobrança de uma prestação. O que é uma citação? Citação é ato de chamamento de uma pessoa a integrar uma relação processual. Então, citação é um ato de chamamento. Quando uma pessoa contrata um advogado para propor uma petição inicial em um processo judicial, na petição judicial, o advogado coloca ao final, como um dos pedidos, a citação do requerido ou da requerida, para, querendo, contestar a ação. A palavra contestação ela é típica do processo civil e do processo trabalhista. No processo penal, quando o Ministério Público oferece a denúncia, que é o nome da petição inicial no processo penal, o Ministério Público, ao final da denúncia, ele pede ao juiz que determine a citação do réu. Perceberam os nomes como mudam? No processo penal, a petição inicial chama-se denúncia. E o Ministério Público pedirá a citação do réu, que é o nome que se dá àquele que será processado criminalmente. A citação do réu para que ele responda querendo aos termos da ação penal. Aí, a resposta do réu no processo penal tem um outro nome. Não é contestação. A resposta do réu tem o nome de defesa prévia. Então, percebam vocês, os nomes vão mudando de acordo com o processo.
Já no processo civil e no processo trabalhista, o que se pede na inicial é que o juiz, no final da inicial, determine a citação do requerido ou da requerida. O requerido ou requerida no processo trabalhista tem o nome de reclamado ou reclamada, porque o processo individual do trabalho tem como partes, de um lado, o reclamante, que é quem propõe a petição inicial, e de outro lado, o reclamado ou a reclamada, que é o empregador ou a empregadora que responderá à reclamação trabalhista. Bom, citação é ato de chamamento do requerido no processo civil, do reclamado ou da reclamada no processo do trabalho, do denunciado, que será réu, no processo penal. Então, citação não se confunde com notificação. Tire esse nome da nossa matéria. Citação não é nome técnico em direito obrigacional. Citação é ato processual de chamamento do requerido no processo civil, do reclamado no processo trabalhista, do denunciado no processo penal. Então, vamos lá. Citação não... Olha só como estou escrevendo. É notificação. Tá claro para vocês isso? Segunda diferença. Notificação também não se confunde com intimação. Então vamos distinguir intimação e notificação. Intimação, não, um outro não maiúsculo aqui para vocês, é notificação. Olha só quantas diferençazinhas que normalmente são esquecidas e que são muito importantes para a gente entender o funcionamento das coisas no direito. Intimação não é notificação. Intimação é ato de ciência de uma pessoa para praticar qualquer outro ato. A intimação, ela é normalmente um ato processual. Normalmente fala-se em intimação quando uma pessoa toma ciência para querendo praticar qualquer outro ato no processo. Então, na intimação, o juiz ordena: autor, faça isto. Réu, faça isto. Requerente, faça isto. Requerido, faça isto. Reclamante, faça isto. Reclamado, faça isso. Percebam vocês, na intimação existe uma ordem para que uma pessoa faça algo que diz respeito a processo. E normalmente estamos falando de processo judicial. Então não se confunde a intimação com as medidas coercitivas que estamos tratando aqui neste momento, que são medidas extrajudiciais de cobrança. Então, notificação não é citação, notificação não é intimação. Então, o que é notificação? Notificação é ato de cientificação, ato de cientificação de uma pessoa para que ela pratique determinada conduta no prazo fixado por essa medida. Então, notificação é algo mais genérico. Fala-se em notificação quando, no caso nosso de obrigação, o credor
estabelece a cientificação do devedor de que não acusou o pagamento. E por isso, ele, credor, está cobrando aquela prestação que não foi paga, dando um prazo para que essa prestação seja paga. Aí tem uma questão. Se eu tenho uma notificação como meio de cobrança, eu tenho que avaliar se a obrigação, conforme nós conversamos na semana passada, é ex re ou se ela é ex persona. Lembram disso? A questão do tempo do pagamento. Se a obrigação é ex re, já há um termo, isto é, uma data para que o pagamento seja realizado. Então, vamos supor que o devedor tenha que pagar a prestação no dia 10. Não pagou a prestação no dia 10. O credor pode, já a partir do dia seguinte, notificá-lo, dizendo que ele está em mora porque não acusou o recebimento do pagamento. Mas que ele, credor, fixa um prazo para que isto seja sanado, a fim de que ele, credor, não tome outras medidas. Porque o credor pode tomar outras medidas coercitivas. Então, a notificação é a primeira medida de bom tom a ser tomada por qualquer credor para exigir o pagamento da dívida. Quando a obrigação é ex re, a notificação já acusa que não houve o pagamento e que o devedor está em mora e que então se dá um prazo para que ele faça o pagamento. Quando o devedor está em mora e se abre um prazo para que o devedor faça o pagamento, se abre um prazo para que o devedor faça a purgação da mora. É a expressão jurídica. Abre-se o prazo para que o devedor venha a purgar a mora, isto é, a pagar, ainda que com atraso. Se ele pagará com atraso, ele pagará com multa contratualmente estabelecida. Pagará, eventualmente, com os juros contratualmente estabelecidos. E se o atraso for muito grande, poderá até incidir correção monetária sobre aquela prestação que está em atraso. Já se a obrigação era a obrigação ex persona, nós estamos diante de uma situação em que a obrigação não tinha um prazo fixado para ser cumprida. Neste caso, o credor notificará o devedor dizendo: devedor, até aqui não acusei o recebimento da prestação. Então, fixo tal data como termo final para o cumprimento da prestação, sob pena das medidas cabíveis. Porque na obrigação ex persona, eu só terei o devedor em mora a partir do instante em que o termo fixado pelo credor na notificação venha a ser atingido e mesmo assim não ocorra o pagamento, que foi o que nós conversamos na semana passada, quando falamos em tempo de pagamento. Então, lembrem-se, a notificação extrajudicial é a primeira grande medida, é o primeiro grande recurso tomado por qualquer credor quando está exigindo o cumprimento da prestação pelo devedor. Por quê? É a medida mais barata, é a medida de menor custo. A notificação extrajudicial pode ser feita por qualquer canal de comunicação. Isso quer dizer que eu posso ter uma notificação extrajudicial por WhatsApp, falando de técnicas eletrônicas e contemporâneas. Posso ter uma notificação extrajudicial por simples mensagem de texto num smartphone. Posso ter notificação extrajudicial por carta. Posso ter notificação extrajudicial
até mesmo por chamada telefônica gravada. Posso ter notificação extrajudicial pelo envio de uma carta através de cartório de registros civis ou de cartório de protesto. Aí já chegamos a um nível em que há um custo um pouquinho maior. Quando o credor efetua uma notificação extrajudicial através de cartório, ele já tem um outro custo, que não é o custo normal da operação dele credor. É um custo que, então, será repassado pelo cartório ao devedor, quando ele vier a cumprir a obrigação principal. Ok, então nós temos na notificação extrajudicial feita pelo cartório uma possibilidade também de notificação. Por que o credor optaria pela notificação extrajudicial via cartório? Porque aqui estamos falando de uma tomada preventiva que constitui meio de prova por meio de documento público, porque o oficial de cartório goza de fé pública, para que o credor depois efetue a cobrança judicial, porque não houve o pagamento. E fale, juiz, como não houve o pagamento, e aqui está a prova por um documento público de que não houve este pagamento, e eu cobrei, vem juiz, eu cobrei. Eu preciso do provimento jurisdicional que me seja favorável. Eu vou discutir com vocês depois do intervalo quais são esses provimentos jurisdicionais. Então, a notificação extrajudicial, ela pode ser realizada por qualquer mensagem direta do credor para o devedor, por qualquer meio admitido em direito. Pode ser realizada também através de cartório, quando aí há um custo que é repassado para o devedor quanto ao registro daquele documento. Porque no cartório a notificação passará a ter um número de registro, já que o oficial do cartório goza de fé pública. Esta é a ideia da notificação extrajudicial. Para terminar essa primeira parte da aula, que só faltam 2 minutos e meio, vamos falar da interpelação extrajudicial. A interpelação extrajudicial, ela se distingue da notificação extrajudicial pela seguinte razão. Na interpelação, o credor não apenas cientifica o devedor de que não acusou o recebimento da prestação. Na interpelação, o credor pede explicações, isto é, justificativa, por que o devedor não pagou. Então, o que distingue a notificação extrajudicial da interpelação extrajudicial é a solicitação da justificativa do não pagamento. Bom, interpelar, então, é algo que acaba sendo um pouquinho diferente de notificar, como vocês podem reparar. Ah, Senise, vocês poderiam perguntar, para que um credor quer interpelar um devedor? Justamente para preparar-se sobre eventuais argumentos que o devedor tenha, no caso de um não pagamento extrajudicial da dívida, numa futura ação judicial. E é claro, o devedor raramente vai justificar na interpelação por que não pagou. Só fará isso se estrategicamente o advogado do devedor considerar que isso é o mais interessante. De resto, as regras da interpelação são iguais às da notificação extrajudicial. Pode ser feita por qualquer meio de comunicação direta, carta, WhatsApp, mensagem de texto, telemarketing com chamada conversa gravada, ou através do cartório com o registro da interpelação. Gente,
acabou o primeiro tempo. Nós voltaremos então às 9h30. Vou passar já para vocês o link. Vamos tomar o nosso cafezinho. Até já e gratidão.